do conflito. E a causa muitas vezes, você sabe quem é? É o inimigo, a força do mal, que não quer nos ver em paz, não quer nos ver em comunhão, porque essa comunhão custou o preço do sangue de Jesus. E essa comunhão é tão preciosa que eu falava na semana passada, que ela é comparada com o orvalho do Hermon, que nós vamos conhecer, que escorre sobre os montes e desce até o Jordão e vai irrigar toda a terra, toda aquela terra em volta do Jordão. Ela aguarda o degelo primaveril, quando a neve do Monte Hermon vai derreter e vai encher todo o rio Jordão e vai trazer irrigação para o vale. Porque vocês sabem, Israel nasceu num deserto, no meio de um deserto. E hoje, olha, está entre os 3 maiores produtores de flores e frutos do mundo. Para a glória de Deus, nós vamos conhecer isso de perto. Então, esse orvalho que escorria do Monte Hermon é tão precioso que o salmista comparou isso no Salmo 133. A nossa comunhão entre os irmãos é tão precioso como aquele orvalho, a neve derretida do Monte Hermon. E é tão precioso também como o óleo da unção, que era feito com especiarias caras e raríssimas lá na Palestina. Então, olha, valorize essa comunhão. Vá no foco do problema, ataque aquele que é o causador do problema, Satanás, não o seu irmão. E aí você vai poder crescer com os relacionamentos que lhe ferem. Esse é o novo ponto que nós vamos falar hoje. Versículo de Romanos 5, 3 a 4, está aí? Romanos 5, 3 e 4, diz assim. Está aí, você pode ler no texto aí em cima. Podemos nos alegrar igualmente quando nos encontramos diante dos problemas e lutas, pois sabemos que tudo isso é bom para nós. Que isso? Ajuda-nos a aprender a ser pacientes, e a paciência desenvolve em nós força de caráter, e nos ajuda a confiar mais em Deus cada vez que a utilizamos, até que finalmente a nossa esperança e a nossa fé fiquem fortes e sólidas. Olha, que coisa, irmãos. A Bíblia está dizendo, a Bíblia, não sou eu, a Bíblia está dizendo que nós podemos nos alegrar quando nos encontramos diante dos problemas e lutas. Você se alegra diante dos problemas, das lutas? Ou você consegue somente se alegrar quando tudo está bem? É quando nós estamos diante dos problemas e das lutas que nós devemos nos alegrar mais. É difícil, mas não é impossível, porque tudo isso vai ser bom para nós, as lutas e as dificuldades. Sabe por quê? Porque as lutas, os problemas, as dificuldades vão nos ajudar a aprender a ser pacientes. Se você quer desenvolver paciência, é só com luta e tribulação. A paciência vai desenvolver em nós a força de caráter e vai nos ajudar a confiar mais em Deus cada vez que a utilizamos, até que finalmente a nossa esperança e a nossa fé fiquem fortes e sólidas. Isso é o resultado de muita tribulação. Fé forte e sólida. Está vendo? Talvez você já tenha lido esse versículo muitas vezes na linguagem corrigida, na linguagem mais antiga, aquela linguagem mais tradicional. Mas você está lendo esse versículo aí, esses versículos na linguagem de hoje. Olha só que diferença traz para o nosso entendimento. Podemos nos alegrar quando nos encontramos diante dos problemas e lutas, pois sabemos que tudo isso é bom para nós. Nós aprendemos muito mais nas lutas e dificuldades do que na bonança, do que quando tudo parece estar bem. Então, eu falava também na semana passada, nas semanas anteriores, que um dos meios que Deus utiliza para aperfeiçoar o nosso caráter são as lutas, as tribulações e também as pessoas. Sabe aquela pessoa que é uma verdadeira lixa? A lixa desgasta, né? Traz desgaste para você. A lixa irrita. Sabe o quê? Sabe aquele barulhinho que quando você lixa uma madeira ou o ferro faz aquele barulhinho? Aquilo é irritante, não é? Dá até às vezes agonia no ouvido. Então, a pessoa lixa às vezes é aquela que causa irritação para você, desgasta o seu emocional, desgasta seus nervos, mas você não sabe o benefício que ela está trazendo para você.
Com certeza, viu? Está trazendo benefício para a tua vida. Então nós temos que aprender com essas situações, com essas circunstâncias e com essas pessoas. Porque são essas circunstâncias, situações e essas pessoas que vão aperfeiçoar o nosso caráter. Muito bem. Para terminar, meus queridos irmãos, demonstre gratidão a Deus e aos outros. Salmo 116, 12, que diz assim, o salmista: que posso eu oferecer a Deus, o Senhor, por tudo o que de bom Ele me tem dado? Uma em cada 10 pessoas ou 10 cristãos são gratos, sabem agradecer. Você duvida? É verdade. Um em cada 10 cristãos são gratos. Prova disso, texto em que 10 leprosos foram curados. Quantos voltaram para agradecer? Só um. Em outras passagens nós vemos também, a proporção de gratos é 1 em cada 10. A Bíblia nos manda que nós sejamos gratos em tudo, que em tudo nós venhamos a dar graça, mesmo nos problemas. Sabe por quê? Os problemas, como eu acabei de falar, vão trazer benefícios para a nossa vida. Hoje eu ouvi de um irmão uma palavra que muito verdadeira. Ele disse assim: precisamos começar a vivenciar as bênçãos de Deus, a celebrar as bênçãos de Deus, e não apenas ficar esperando aquelas que ainda não recebemos, aquelas que ainda estão diante de nós. Eu parei para pensar, é verdade. Quantas bênçãos nós temos de Deus no presente momento, hein? Você tem saúde, você tem vida. Provavelmente poder estar aqui seja uma grande vantagem, né? Você pode estar aqui, você não está preso em cima de uma cama, num leito no hospital. Olha que vantagem. Então, você tem saúde para estar aqui, todos têm. Você tem família, irmãos. Tem irmãos, olha, todos esses irmãos que estão aí ao teu lado. Você tem tantas bênçãos de Deus, só que nós temos aquele vício, aquele mal. Você está sempre esperando uma bênção maior. Estou esperando a bênção. Estou na bênção, mas estou esperando aquela bênção. Tive vitória, tenho vitória, mas estou esperando ainda aquela outra vitória. A gente está sempre esperando alguma coisa. Já parou para perceber? A gente nunca está satisfeito com aquilo que nós alcançamos, com aquilo que nós temos. E com isso nós não vivenciamos as bênçãos de Deus, não vivenciamos o momento presente. Estamos sempre, olha, de olho no futuro, sempre à espera de algo. E quando nós alcançamos aquele algo, também ainda à espera de mais algo que está aquém, que está mais distante. Comece a vivenciar as bênçãos do presente momento. Você vai ver que você tem muitos motivos para agradecer a Deus. Finalmente, ponto 7. Aplique uma nova dinâmica para os relacionamentos. Efésios 4,15 nos diz assim: pelo contrário, falando a verdade com espírito de amor, cresçamos em tudo até que alcancemos ou alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é a cabeça. Pelo contrário, falando a verdade com espírito de amor, cresçamos em tudo até alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é a cabeça. Amém? Essa é a dinâmica que nós temos que aplicar nos nossos relacionamentos. Eu quero orar com a igreja. Curve sua cabeça junto comigo. Peça a Deus nesse momento que tudo aquilo que nós tratamos na semana passada, nessa semana, nós consigamos aplicar no nosso dia a dia, aplicar na nossa vida, vivermos o presente momento como se nós fôssemos partir daqui um mês, consertarmos nossos relacionamentos enquanto é tempo, aprimorarmos os nossos relacionamentos, sermos gratos por tudo, vivenciarmos as bênçãos que Deus tem para a nossa vida no presente momento. Senhor, que a Tua palavra possa produzir frutos, possa multiplicar no nosso coração a fé, o amor e a esperança, para que nós venhamos alcançar essa medida de crescimento, essa estatura de varões perfeitos.